A partir de hoje você está proibido de confundir. Uma coisa é a Taça Libertadores da América, que vem sendo disputada desde 1959 de maneira ininterrupta. Outra coisa bem diferente foi a Supercopa Libertadores. E quando eu digo foi, é porque ela já está extinta. Diferentemente das Supercopas ao redor do mundo, que geralmente é um jogo único entre o campeão do país e o campeão da Copa do país, a Supercopa Libertadores era uma competição jogada por todos os times que pelo menos uma vez venceram a Taça Libertadores da América. Ah, agora eu entendi! Se você quiser conhecer os detalhes do bicampeonato da Supercopa Libertadores, conquistado pelo Cruzeiro nos anos de 91 e 92, continua neste vídeo até o final, deixa aquele like, manda o link em todas as suas redes sociais, que eu vou te contar depois da vinheta. A Supercopa Libertadores foi disputada entre os anos de 1988 e 1997. E em 2020, a Conmebol apresentou uma proposta para a volta do torneio. Mas o projeto foi engavetado. A partir de 1998, a Supercopa Libertadores foi descontinuada e em seu lugar foi criada a Copa Mercosul, que durou apenas até 2001 e reunia clubes dos países que faziam parte do bloco econômico do Mercosul: Brasil, Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai. A partir de 2002, a Copa Mercosul saiu de cena e em seu lugar foi criada a Copa Sul-Americana, que continua até hoje. Até a penúltima edição, em 1996, apenas 5 times brasileiros já haviam vencido a Libertadores: Flamengo, Cruzeiro, Santos, São Paulo e Grêmio. Porém, na última edição, a de 97, o Vasco da Gama foi incluído, não por ter vencido a Taça Libertadores, mas o Campeonato Sul-Americano de Clubes Campeões, competição que só foi disputada uma vez, isso em 1948, e que para a enorme torcida vascaína tem o mesmo peso de uma Libertadores. Você concorda ou não com esta equiparação? Deixa a tua opinião aqui nos comentários que a gente quer saber. O interessante é que no outro ano, quando já não tinha mais Supercopa, o Vasco venceu a Libertadores. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. A edição de 1991 contou com 14 clubes, jogando em mata-mata entre os dias 1º de outubro e 20 de novembro. Como 14 não é um número muito legal para dividir, 12 equipes estrearam na primeira fase. Os 6 classificados se juntariam a outros 2, num total de 8. No caso, esses que estrearam depois foram o Olímpia do Paraguai e o Independiente da Argentina. Com 8 clubes, aí sim o mata-mata seguia normal. O campeão se classificaria para disputar o título da Recopa Sul-Americana contra o campeão da Libertadores. E o mais interessante é que esse jogo seria realizado em Kobe, no Japão. Tudo a ver. O Cruzeiro de 1991 era treinado pelo técnico Enio Andrade, vindo do Internacional de Porto Alegre, e que encerrou em 95 no próprio Cruzeiro. E tinha jogadores como o goleiro Paulo César, vindo do Bragantino, e que encerrou em 99 no Araçatuba de São Paulo. Os laterais Nonato, vindo do ABC de Natal, e que encerrou em 2002, também no ABC. E Célio Gaúcho, vindo das categorias de base, e que encerrou em 2004 no União Rondonópolis do Mato Grosso. Os zagueiros Paulão, vindo das categorias de base, e que encerrou em 99 na Ponte Preta, e Adilson, vindo do Atlético Paranaense, e que encerrou em 2000 no Corinthians. Os meias Ademir, vindo do Internacional de Porto Alegre, e que encerrou em 95 no próprio Cruzeiro. Marco Antônio Boiadeiro, vindo do Vasco da Gama, e que encerrou em 2013 no Tanabi de São Paulo. E Luiz Fernando, vindo do Bahia, e que encerrou em 2000 no Gaúcho Esporte Clube Rio Grande. E os atacantes Mário Tilico, vindo do São Paulo, e que encerrou em 2000 no Americano de Campos dos Goitacazes. Charles, vindo do Bahia, e que encerrou em 2000 na Desportiva Ferroviária do Espírito Santo. E Marquinhos, vindo do Bahia, e que encerrou em 2001 no Ceilândia, do Distrito Federal. O adversário do Cruzeiro na primeira fase foi o Colo-Colo do Chile. O duelo de ida se deu no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 2 de outubro.
e as duas equipes não saíram do 0 a 0. A volta foi no dia 9, no estádio David Arellano, em Santiago, capital chilena, e mais uma vez, as equipes empataram em 0 a 0, o que levou o jogo à decisão por pênaltis. O Cruzeiro venceu por 4 a 3 e se garantiu nas quartas de finais. Nos outros jogos, o River Plate eliminou o Grêmio depois de empates em 2 a 2 jogando na Argentina e 1 a 1 em Porto Alegre, e vitória argentina por 4 a 3 nos pênaltis. O Flamengo superou o Estudiantes de La Plata depois de empate em 1 a 1 jogando em Brasília e vitória rubro-negra em plena Argentina por 2 a 0. O Santos eliminou o Argentino Júniors depois de vencê-lo na Argentina por 2 a 1 e empatar em 0 a 0 jogando em Brasília. O Peñarol eliminou o Racing com vitória por 3 a 2 jogando no Uruguai e empate em 0 a 0 na Argentina. E o Nacional de Montevideo eliminou o Boca Juniors com empate em 1 a 1 na Argentina e vitória por 2 a 0 no Uruguai. Nas quartas de finais, o oponente seria o Nacional de Montevideo, e o primeiro duelo ocorreu no dia 16, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, e o time celeste venceu por 4 a 0, 3 gols de Charles aos 7 e aos 20 do primeiro tempo e aos 43 do segundo, e um de Boiadeiro aos 35 da etapa final. A volta se deu no dia 23, no estádio Centenário de Montevideo, e o Nacional venceu o Cruzeiro por 3 a 0. Gols de Cabreira aos 26 do primeiro tempo, Ramos aos 29 e Núñez aos 45, ambos no segundo tempo. Resultado insuficiente para o time uruguaio, e o Cruzeiro avançou às semifinais. Nos outros jogos, o River Plate eliminou o Flamengo, com vitória por 1 a 0 na Argentina e derrota por 2 a 1 no Rio de Janeiro, e vitória nos pênaltis por 4 a 3. O Peñarol eliminou o Santos com vitória por 3 a 2 no Uruguai e empate em 0 a 0 na Vila Belmiro. E o Olímpia eliminou o Independiente após empatar na Argentina em 1 a 1 e vencê-lo jogando em Assunção por 2 a 0. Nas semifinais, a Raposa teve que medir forças diante do Olímpia, e o primeiro jogo ocorreu no dia 31, no Mineirão, e Cruzeiro e Olímpia ficaram empatados em 1 a 1. Gols de Marquinhos aos 10 do primeiro tempo a favor do time mineiro, e de Guirland aos 20 da etapa final a favor dos paraguaios. O segundo jogo ocorreu no dia 6 de novembro, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, capital paraguaia, e as duas equipes ficaram empatadas em 0 a 0, o que levou o jogo aos pênaltis, e aí o Cruzeiro venceu por 5 a 4, garantindo-se nas finais. Na outra semifinal, o River Plate eliminou o Peñarol com 2 vitórias, 2 a 0 na Argentina e 3 a 1 no Uruguai. O primeiro jogo das finais ocorreu no dia 13 de novembro, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, capital argentina, e o River Plate venceu o Cruzeiro por 2 a 0. Gols de Rivarola aos 32 e Higuaín aos 44, ambos na primeira etapa de jogo. O segundo jogo se deu no dia 20, no Mineirão, em Belo Horizonte, e o Cruzeiro venceu o River Plate por 3 a 0. Gols de Ademir aos 34 do primeiro tempo, Mário Tilico aos 7 e Marquinhos aos 32, ambos no segundo tempo, revertendo a vantagem argentina e garantindo para si o título daquela Supercopa. O Cruzeiro, campeão da Supercopa Libertadores de 91, jogou a final com Paulo César no gol, Célio Gaúcho, Paulão, Adilson e Nonato na defesa, Ademir, Boiadeiro e Luiz Fernando no meio campo, Mário Tilico, Charles e Marquinhos no ataque. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Naquele ano o treinador era o Jair Pereira, vindo do Atlético Mineiro, e que teve como último clube o Itumbiara de Goiás em 2009. E ganharam destaque atletas como o lateral Paulo Roberto, vindo do Botafogo, e que encerrou em 2000 no gaúcho Ubra de Canoas, o zagueiro Luizinho, vindo do Sporting de Portugal, e que encerrou em 96 no mineiro Vila Nova de Nova Lima. Os meias Betinho, vindo do Palmeiras, e que encerrou em 2000 no Gama, do Distrito Federal, e Douglas, vindo do Sporting de Portugal, e que encerrou em 95 na Ponte Preta. E os atacantes Renato Gaúcho, vindo do Botafogo, e que encerrou em 99 no Bangu, e Roberto Gaúcho, vindo do Guarani de Campinas, e que encerrou em 99 no Miami Fusion, dos Estados Unidos. A estreia cruzeirense foi no dia 9 de outubro, no estádio Atanásio Girardot, em Medellín, na Colômbia, diante do Atlético Nacional. E as duas equipes empataram em 1 a 1.
Gols de Restrepo aos 23 minutos do segundo tempo, a favor do time colombiano, e de Renato Gaúcho aos 2 minutos também na etapa final, a favor do time mineiro. A volta se deu no dia 16, no Mineirão, e o Cruzeiro goleou o Atlético Nacional por 8-0. Gols de Luiz Fernando aos 11 do primeiro tempo, 5 gols de Renato Gaúcho aos 22 da etapa inicial, e no segundo tempo aos 2, aos 7, aos 9 e aos 40. Um de Nonato aos 35 do primeiro tempo e um de Cleison, vindo das categorias de base e que encerrou em 2009 no Fortaleza, aos 30 da etapa final. Nos outros jogos, o Estudiantes eliminou o Boca Juniors com uma vitória do Boca em Buenos Aires por 2-1 e uma vitória do Estudiantes em La Plata por 1-0 e vitória nos pênaltis por 4-3. O São Paulo eliminou o Santos ao empatar em 1-1 no estádio Palestra Itália e vencê-lo por 4-1 no Pacaembu. O Olímpia eliminou o Colo-Colo com vitória chilena por 1-0 em Santiago e vitória paraguaia na volta em Assunção pelo mesmo placar e vitória nos pênaltis por 3-2. O River Plate eliminou o Argentino Júnior com 2 vitórias, 2-1 em casa e 3-0 fora, ambos duelos em Buenos Aires. O Nacional eliminou o Peñarol em duelo uruguaio ao empatar o jogo de ida em 2-2 e vencer o jogo da volta por 1-0, ambos os duelos em Montevideo. O Racing eliminou o Independiente após vencê-lo por 2-1 em casa e empatar a volta fora de casa em 0-0, ambos duelos em Avejaneda. E o Flamengo eliminou o Grêmio após empatar em Porto Alegre em 1-1 e vencê-lo no Rio de Janeiro por 1-0. Nas quartas de finais, o Cruzeiro teria pela frente o River Plate. No dia 22 de outubro, no Mineirão, o Cruzeiro venceu o River Plate por 2-0. Gols de Paulo Roberto aos 29 do primeiro tempo e do argentino Diego Coca, do River Plate, marcando contra aos 20 minutos da etapa final. A volta ocorreu no dia 28, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, e o River Plate venceu por 2-0. Gols de Ramon Dias aos 42 e Walter Silvani aos 44, ambos no segundo tempo. Resultado que levou o jogo para os pênaltis, e aí o Cruzeiro venceu por 5-4, garantindo sua vaga nas semifinais. Nos outros jogos, o Olímpia despachou o São Paulo após 2 vitórias, 2-1 no Morumbi e 1-0 no Paraguai, e o Flamengo despachou o Estudiantes de La Plata com a vitória por 1-0 no Rio de Janeiro e o empate em 1-1 atuando na Argentina. O Racing avançou direto às semifinais, porque seu oponente, o Nacional de Montevideo, estava em greve de jogadores e desistiu da disputa, e o time argentino venceu por WO. O adversário cruzeirense nas semifinais seria o Olímpia, e o primeiro jogo ocorreu no dia 5 de novembro no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. E mesmo fora de casa, o Cruzeiro venceu por 1-0, gol do jogador Luiz Fernando, aos 35 do primeiro tempo. A volta ocorreu no Mineirão, no dia 12, e Cruzeiro e Olímpia ficaram empatados em 2-2. Gols de Paulo Roberto aos 13 do primeiro tempo e Roberto Gaúcho aos 19 da etapa final, enquanto que os gols paraguaios foram anotados por Raul Amarilha aos 16 do primeiro tempo e por Mário Ramírez aos 44 da etapa final, resultado que garantiu a Raposa nas semifinais. Na outra semifinal, o Racing eliminou o Flamengo com um empate no Pacaembu em São Paulo em 3-3 e uma vitória por 1-0 na Argentina. O primeiro jogo das finais ocorreu no dia 19, no Mineirão, e o Cruzeiro venceu o Racing por 4-0. Gols de Roberto Gaúcho aos 31 do primeiro tempo e aos 12 do segundo. Luiz Fernando aos 26 da etapa final e Boiadeiro aos 40 também na etapa final. A volta ocorreu no dia 25 no estádio El Cilindro, em Avejaneda, na Argentina, e o Racing venceu o Cruzeiro por 1-0. Gol do atleta Turco Garcia, aos 40 da etapa final. Resultado que deu o título ao time mineiro, haja vista a enorme vantagem obtida em Belo Horizonte. O time campeão de 92 jogou a final com Paulo César no gol, Paulo Roberto, Luizinho, Célio Gaúcho e Nonato na defesa, Douglas, Luiz Fernando, Boiadeiro e Betinho no meio campo, Renato Gaúcho e Roberto Gaúcho no ataque. Bem, pessoal, a intenção do vídeo de hoje era falarmos sobre o bicampeonato cruzeirense 91-92 da Supercopa Libertadores.
Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!